Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Insights de Direito. Meu nome é Patrícia Conde, eu sou advogada e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você os principais erros que eu cometi no início da advocacia. Então, se você não quer repetir os meus erros, fica aqui comigo até o final desse vídeo. Vamos lá? Recentemente eu fiz um post lá no meu Instagram, @patriciaconde.adv, contando os 3 principais erros que eu cometi no início da advocacia. E eu percebi que as pessoas se identificaram bastante com esse conteúdo. Mas é claro que eu não cometi só 3 erros lá no início, que foram muitos outros erros também. Por isso eu decidi trazer aqui para o YouTube 6 desses equívocos de início de carreira. O primeiro erro que eu quero compartilhar com vocês e que eu considero que é o mais grave era que eu tinha vergonha de falar para as pessoas que eu era advogada. Isso mesmo. Não sei se era por síndrome de impostora, se era porque eu era um pouco mais tímida, porque eu não entendia exatamente o novo contexto, a nova realidade que eu estava vivendo, porque eu me sentia pequena, boba, nossa, eu sou uma advogada recém-formada, eu vou ficar aqui me apresentando desse jeito para as pessoas, quem sou eu? Né? Eu tinha esse sentimento a meu respeito. Então, eu tinha vergonha até mesmo de entregar cartões de visita, aqueles cartõezinhos físicos, né, com o contato e tal. Eu cheguei a sair de casa e esquecer de propósito, porque eu sabia que onde a gente ia, minha mãe ia me fazer entregar o cartão. E eu não queria, eu me senti envergonhada como se eu estivesse pedindo um favor, né? Demorou tempo para eu perceber que, como qualquer serviço, né, a advocacia também precisa ser vendida. É claro que não de uma forma comercial, né? A gente tem todo o nosso código de ética, tem todo o valor e a postura da relevância e da importância da profissão que a gente exerce. Mas a gente precisa mostrar para as pessoas o que a gente faz. E a gente precisa mostrar para as pessoas que a gente é bom naquilo que a gente faz. E eu demorei muito tempo para começar a fazer isso. Então, as pessoas não sabiam o que eu fazia. Como alguém ia me contratar sem nem saber que eu era advogada? Sem nem saber em que área eu atuava? Então, esse, para mim, foi o principal erro. E foi um erro que eu só comecei a consertar e a mudar há não tanto tempo assim. E minha carreira mudou bastante desde então. O segundo erro, ele tá um pouco ligado com o primeiro. Porque uma coisa é você chegar para alguém e se apresentar: oi, tudo bem, eu sou advogado. Ah, você atua com o quê? E aí você fala: ah, atuo com tudo. Ah, atuo com civil. Ah, atuo com isso, atuo com aquilo outro. Eu, melhor do que ninguém, sei que a advocacia às vezes vai levando a gente por especialidades e por disciplinas diferentes, né? Então, quando eu saí da faculdade, eu achava que eu ia atuar com consumidor e direito de família, que era o que eu via muito no meu estágio. Mas depois, como advogada, né, a minha carreira foi me conduzindo para uma área mais empresarial. Hoje eu atuo com empresas e proteção de dados pessoais. Olha só que reviravolta. Então, eu não concordo com essa ideia de definir logo depois de formado uma área de atuação e bater o pé naquilo e não abrir espaço, né, não abrir a mente, não abrir oportunidades para outras matérias, para outros assuntos, porque às vezes a gente pode se descobrir muito bom naquilo, né? Só que é importante ter desde o início pelo menos uma ideia ali da área que você quer atuar, porque a partir do momento que você se apresenta como advogado, a pessoa vai virar para você e vai perguntar: e você atua com o quê? E você precisa saber responder, né? Não adianta dizer: eu atuo com tudo. Ah, eu faço desde trabalhista até criminal. Ah, eu atuo... Não, escolha mais ou menos ali uma área que você já é mais familiarizado para você falar isso para as pessoas, né? Então, não ter isso muito determinado na minha mente no início da carreira me atrapalhou um pouco, porque quando as pessoas me perguntavam em qual área eu atuava, eu gaguejava. E com certeza as pessoas não confiavam no meu trabalho por conta disso, porque se nem eu mesma sabia com que eu atuava, como que essa pessoa ia me contratar, ia me ver como uma especialista, ia me ver como uma autoridade naquela área, né? Então também ter ali uma área do direito para você dizer: olha, eu atuo com isso e com aquilo, não precisa ser só uma, pode ser 2, 3, mas enfim, definir isso mais ou menos para você poder se apresentar para as pessoas como especialista numa área, isso também é importante. O terceiro erro que eu cometi no comecinho da minha carreira foi ter focado muito mais em absorver conteúdo do que em produzir conteúdo. E veja, não estou dizendo que não é bom absorver conteúdo. Pelo contrário, quando a gente se forma, a gente ainda está aprendendo.
a gente normalmente tem um pouco mais de tempo para estudar, então é sim muito importante estudar. Absorver conteúdo sim, fazer cursos, fazer uma especialização, ler livros, tudo que você puder fazer para absorver conteúdo é sim importante. Mas é um equívoco ficar limitado apenas a isso e não produzir conteúdo também. Por quê? Quando a gente produz conteúdo, quando a gente mostra para as pessoas que a gente entende de um determinado assunto, isso também ajuda a atrair clientes, mas também ajuda a gente a construir uma autoridade entre outros advogados, o que pode gerar parcerias, o que pode gerar algumas convite para palestras, enfim. Então, eu comecei a produzir efetivamente conteúdo de uma forma mais aberta, né? Eu já fazia especialização, desde a graduação eu produzi artigos científicos, fui fazer mestrado, produzi bastante, mas conteúdo mesmo em site, em blog, em Instagram, em YouTube, para as pessoas normais, não só aquelas que vão ler aquelas revistas científicas de direito, né? Para as pessoas comuns, como eu e você, a sociedade como um todo, saber que eu entendo daquele assunto, eu preciso também produzir conteúdo, eu preciso gerar valor, eu preciso conscientizar o meu público sobre os direitos deles, sobre como buscar esses direitos e me colocar ali à disposição para fazer isso. Então esse foi um erro que eu também cometi, ter demorado muito para começar a produzir conteúdo e não só absorver. O quarto erro que eu cometi foi ter limitado o meu círculo de amizades, de networking, de contatos a outros advogados. É lógico que é muito importante a gente fazer contato com outros advogados, então participar de comissão de OAB, fazer amizade, né, nos cursos que a gente faz com outros advogados e fazendo esses laços dentro da própria carreira, né, dentro da própria classe, isso também é muito válido e muito importante, muitas parcerias saem daí, enfim. O meu marido eu conheci aí, né, eu conheci ele numa comissão da OAB. Então tem sim muita coisa dentro de círculo de advogados. Mas a gente não pode ficar restrito só a eles. Por quê? Porque os advogados não vão contratar. Os advogados, eles prestam os mesmos serviços que a gente. Então a gente precisa mostrar que a gente é bom e que a gente sabe fazer bem aquilo que a gente faz para outras pessoas, para outros círculos. Então a gente precisa fazer outros círculos de amizade, participar de outros grupos de networking, ir a outros tipos de palestras, fazer outros tipos de curso, enfim. E buscando ali, de acordo com o nosso público-alvo, né, enquanto advogados, aonde os nossos potenciais clientes estão e a gente ir interagindo com eles, né? E aí um vai e indica para o outro, porque se eu não estou no meio das pessoas, se eu fico só no meio de advogados, não estou no meio dos clientes, né, dos potenciais clientes, como que eu vou conquistar esses clientes, né? Então, ter outros grupos de networking também é importante, né? E aí foi o meu equívoco, porque no início eu ia muito em muita coisa que tinha advogado, eu ia muita coisa do direito, o que foi muito bom para eu absorver conteúdo e também para eu fazer contatos, mas eu demorei a perceber que eu precisava estar ali em contato e me apresentar e interagir também com outros profissionais. O quinto erro que eu cometi lá no começo da minha carreira como advogada foi ter focado muito em estudar assuntos do direito e não ter também procurado aprender, estudar e colocar em prática outras habilidades, como habilidades relacionadas com o marketing, com finanças, gestão de tempo, gestão de imagem, enfim. Porque quando a gente faz a faculdade, a gente aprende direito e a gente sai com essa imagem, né, das matérias do direito, das disciplinas do direito. Só que a advocacia é um negócio, né? Um escritório de advocacia é uma empresa. E a gente não aprende na faculdade como ser um empresário. Então, quando a gente sai, é muito importante que a gente busque desenvolver essas habilidades que o empresário precisa desenvolver. Que a gente aprenda, né, como cuidar da nossa imagem, como se apresentar, que roupa usar, o que combina ou não com o nosso tom de pele. A gente aprender a fazer a gestão do nosso tempo, para saber quando que é melhor atender um cliente, quando que não é, como que a gente vai se organizar para cumprir os nossos prazos e também dar conta ali de atender e também ir lá fazer um networking. E claro, o marketing, que é extremamente importante, né? Como que eu posso conquistar as pessoas, mostrar que eu sou bom, construir uma autoridade e com isso atrair clientes. Finanças, né? Gestão mesmo, administrativa e financeira, como que eu emito nota, quando que eu tenho que enviar as notas para o contador, quanto custa um contador, questão tributária do escritório, tudo isso também é algo que a gente não aprende,
né? E são coisas que às vezes a gente vai tropeçando ali, batendo cabeça no começo da advocacia. Então eu considero que lá no início eu ter focado no direito e não ter também me dedicado a essas coisas foi um erro. Porque quando elas começaram a surgir, eu dei ali umas escorregadas. Mas isso também, claro, faz parte. Por fim, o sexto erro que eu cometi no início da advocacia e que muito advogado comete até hoje, mesmo depois de anos de carreira, é cobrar barato por medo de perder cliente. Principalmente quando a gente está no começo, às vezes é muito difícil chegar um cliente e efetivamente confiar na gente para aquele serviço. E aí a gente tem medo de cobrar caro e o cliente espanar e ir com outra pessoa que cobra mais barato ou ir com outra pessoa que cobra até mais caro, mas que é mais experiente do que a gente. Então eu fazia muito isso. Eu ia e cobrava barato, depois eu ficava lá trabalhando um tempão, dedicando horas e horas para fazer um processo, para fazer um contrato, para estudar uma situação, e chegava lá e eu recebia um valor que eu vi que, poxa, não pagou um terço do esforço e do trabalho que eu tive, né? E aí com o tempo eu fui entendendo que, na verdade, o que eu precisava fazer era mostrar para o meu cliente o meu valor, o valor do meu serviço, né? A transformação que ele provocaria na vida daquele cliente, a segurança que traria, enfim. E conforme eu fui aprendendo a fazer isso, eu fui conseguindo cobrar ali um valor mais adequado ao serviço que eu efetivamente prestava, né? Então antes, quando eu cobrava barato, porque eu tinha medo de perder cliente, até foi engraçado, porque chegou um momento em que eu conseguia até mostrar um pouco mais de valor, mas eu ainda tinha esse medo de perder o cliente. Então, eu meio que cobrava barato, assim. E aconteceu algumas vezes o cliente olhar e falar assim, nossa, só isso, achei que era mais. E aí é a hora que você para e pensa, meu Deus, eu devia ter cobrado mais, porque ele ia pagar, sabe? E aí são situações como essa que vão mostrando pra gente que, quando a gente mostra o valor do nosso trabalho, a gente pode sim cobrar o que a gente acha justo. E aí o cliente que compreende esse valor, ele vai pagar o preço, né? Ou então ele vai dizer, olha, eu não te contrato porque eu não tenho condições de pagar o seu preço. Mas não vai virar e dizer, olha, tá caro. Então, não saber mostrar esse valor do meu trabalho e ter medo de perder o cliente, por isso cobrar muito barato, foi uma das coisas que fez com que lá no começo eu demorasse um pouquinho mais para deslanchar. Bom, espero que você tenha gostado. Me conta aqui nos comentários se você já cometeu algum desses erros no início da tua carreira, mas eu espero que eu tenha te ajudado. Compartilhar erros, né? Na verdade, a ideia é ajudar pessoas a não repeti-los e assim não precisarem bater cabeça como a gente bateu um dia. É claro que tudo é experiência, é claro que tudo a gente aprende e faz a gente crescer, mas se a gente tem a oportunidade de aprender um pouquinho com a experiência dos outros, por que não, né? Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.